Gente, eu vou fazer uma coisa super diferente que eu nunca fiz antes e eu tô muito, muito animada. Eu vou entrevistar uma das pessoas mais legais que eu conheço e que eu tive o prazer de Nova York trazer pra minha vida. Nina Coelho, essa mulher maravilhosa que tem uma vida meio Hannah Montana, porque ela é uma mulher corporativa, líder de marketing na Paramount, trabalha num prédio gigantesco no meio da Times Square. E ao mesmo tempo tu tem esse outro lado, que é autora, escritora. Ela tem umas reflexões maravilhosas sobre a vida, é aquela amiga que a gente reflete sobre o porquê de estarmos aqui, o que vai acontecer, e a gente consegue atingir esse nível de vulnerabilidade que poucas pessoas conseguem. E eu acho que ela tem muito, muito a inspirar. Tem todo o canal do YouTube dela, o Instagram dela, que ela compartilha essas reflexões. Então tô muito, muito feliz. Eu ia começar perguntando assim sobre essa vida que parece muito dos sonhos, né? Pra quem tá olhando, e até pra nós, tuas amigas, assim, poxa, você tem uma vida super legal de morar em Nova York, de construir uma carreira super sólida, né? Líder de marketing, uma empresa enorme nos Estados Unidos. Como é que foi chegar até aqui? Amiga, obrigada pelo convite, adorei, estou muito feliz de estar aqui. Acho que você tem razão, assim, as pessoas olham pra nossa vida, né, de quem tá aqui em Nova York, morando fora. Ainda mais como brasileiros, eu acho que muitas pessoas sonham, né, com morar fora. Mas foi uma construção, assim, muito longa, eu Sim. acho, até chegar aqui. Acho que as pessoas olham de fora e acham que foi sorte ou que foi um visto ou alguma coisa do marido que ajudou. Mas no meu caso, assim, eu trabalho muito, desde nova, eu acho. Saí da faculdade, comecei a trabalhar. Eu sou de Brasília, né? Daí eu me mudei pra São Paulo, trabalho sem nada, sem conhecer ninguém, só com o Júlio, que eu conhecia já na época, que atualmente é meu marido. E eu trabalhei muito todos esses anos e eu já trabalhava também no Brasil com marketing com o que eu faço hoje. Então, na verdade, essa construção, eu acho, né, da carreira, ela veio desde o Brasil, anos assim, construindo, aprendendo, entendendo. E aí, quando eu fiz essa mudança para vir para os Estados Unidos, eu consegui também por sorte, mas eu consegui algo na mesma área que eu já trabalhava e que é o que você falou do trabalho que eu tenho hoje na Paramount, né? Então, na verdade, assim, foram anos de construção e até aqui, quando eu cheguei, a adaptação, acho que assim, da cultura, do trabalho, da língua, das pessoas, Sim. que é muito diferente, né? Então, eu diria que, cara, de verdade, é muito trabalhoso. E foi uma adaptação pra mim, pessoalmente, também difícil, principalmente no primeiro ano, assim, de trabalho, né? O que foi mais difícil pra ti, eu acho? Eu acho que o mais difícil foi a questão da confiança, porque no Brasil eu já era muito confiante, então era minha língua, né? Eu sabia o que falar, enfim, acho que até o jeito de falar, que a gente consegue falar mais rápido, consegue ter uma certa confiança na fala. Eu sempre fui uma pessoa da fala. E aí, quando eu me mudei pra cá, eu acho que falar inglês, óbvio, tem uma adaptação prática técnica, do tipo errar palavras e tal, mas tem também, no fundo, pra mim, foi uma questão de insegurança, sabe? Tipo, como eu vou conseguir traduzir o que eu realmente tô sentindo, o que eu tô pensando no trabalho. Então, apresentações, reuniões, isso pra mim pegou muito. Não é só a língua, né? É o cultural também, porque aquilo É como representa. você se apresenta nessa língua, né? Então, eu acho que isso pra mim pegou e ainda é uma coisa que eu penso muito sobre. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que, assim, é muita coisa ao mesmo tempo, né, que acontece. Nunca E é um nessa questão da fator só, carreira, né? as pessoas olham de fora e falam, nossa, que sonho. Mas é um sonho que é uma construção muito difícil, muito dura. Sim. Assim, até, eu acho que hoje, a gente também já tá aqui há alguns anos, né, então você se adapta a questões culturais, da língua, mas as inseguranças, eu acho que elas sempre ficam, né, sempre acompanham a gente nessa mudança. Sim, e desde que tu chegou, o que realmente foi como tu imaginava, atingiu as expectativas, é a realidade de ser muito bom, é um sonho mesmo, e o que é uma ilusão? Tu acha que tu tinha, assim, que isso é muito bom, de Nova York, do trabalho, e no fundo não é tão legal assim. Cara, eu amo romantizar as coisas. Eu acho que muita coisa é um sonho que a gente vive, né? Acho que tá aqui é um sonho. Eu tava outro dia até pensando quando eu tava na faculdade de Direito. Eu sou formada em Direito e depois eu me mudei pro marketing e tal. Tinha uma menina e, cara, isso tem muitos anos. Eu acho que, tipo, 2014, quando eu tava começando Direito e ela se mudou pra Nova York. E eu acho que ela fazia, na época eu tinha muito interesse por direito de gênero, feminismo e tal. E eu acho que ela tava estudando ou dando aula sobre isso, sobre gênero em Nova York. E eu lembro que eu olhava essa menina e falava, nossa, meu sonho, o dia que eu puder morar em Nova York. Então eu tento reconhecer também esse lado que hoje a gente tá aqui, né? Eu tenho muita dificuldade de me reconhecer,
de olhar e falar, nossa, olha tudo que eu conquistei. E eu acho que tá aqui é um sonho, a nossa vida é um sonho, apesar de, tipo assim, poder ter acesso às coisas que a gente tem. O trabalho, pra mim, que é uma parte muito importante. Então, poder ter um trabalho do qual eu me orgulho. Mas eu acho que a parte que é talvez uma ilusão, e agora a gente tá morando nos subúrbios, mas quando a gente morava na cidade mesmo, em Manhattan, é uma cidade muito difícil, né? É uma cidade que eu acho que quando você vem a turismo ou de férias, as pessoas não têm muita noção do quanto é uma cidade que te demanda. E eu acho que é uma cidade muito estressante, muito caótica. Emocionalmente, né? Te demanda estar lá. É difícil explicar isso, assim. É desgastante porque eu acho que tem um grande nível, assim, de competitividade na cidade. Então tem muitas pessoas boas em todos os lugares. Então tem essa questão do estresse. Mas é também uma cidade muito rápida, que você não pode parar um pouco na rua que a pessoa já vem e te derruba. É difícil explicar que a velocidade da cidade também ela é muito estressante. Isso me gerou muita ansiedade no começo. E foi um dos motivos pelos quais eu vim pro subúrbio, né, um pouco mais pra longe. Mas enfim, tudo isso pra dizer que eu acho que no dia a dia as pessoas não veem, né? As nossas dificuldades na rua, o custo de tudo que é tão alto, é uma vida difícil de se sustentar e de se justificar. E aí, por outro lado, é o sonho de poder estar vivendo tudo isso, né? Então acho que são dois lados muito extremos de morar aqui, assim. Sim, e até dentro desse aspecto de o que é difícil? Pra mim, uma das coisas mais difíceis é manter amizades na cidade. Eu acho que Nova York tem essa ilusão de a gente realmente estar sempre cercado de pessoas, sempre tem alguma coisa pra fazer, pessoas pra conhecer, mas é difícil criar essa confiança, esse espaço de manter amizades. Como é que foi pra ti, inclusive as amizades no trabalho, né? Criar relacionamentos na cidade, como é que tu vê isso de se estabelecer, principalmente agora que tu tá no subúrbio, não tá em Manhattan, né? Ai, boa pergunta. Eu acho que é muito difícil por dois motivos. Primeiro, pela fase da vida que a gente tá, da vida adulta. Eu acho que aqui por volta dos 30, a gente já fica muito mais crítico, né, com as pessoas que a gente quer se envolver. A gente já entendeu que relacionamentos demandam muita energia, investimento e vontade, né? Não é mais aquela coisa de, você esbarra com a pessoa no colégio. Não tem mais isso. Então você tem que realmente escolher muito a dedo as pessoas que você quer se relacionar. E eu acho que o outro ponto é você tá morando fora, você tem que começar tudo do zero. E relacionamentos também, nesse sentido, você tem que encontrar pessoas novas. Eu acho que demanda muito esforço, né? Você tomar a decisão de abrir o espaço na sua vida pra inserir pessoas que são novas e que você não sabe, não tem nenhuma garantia, você não sabe o que elas vão adicionar na sua vida, você não conhece, você não sabe se elas vão te decepcionar. Então, acho que com a idade também você tem mais medo, né? De abrir esse espaço. E acho que quando a gente chegou em Nova York, a gente deu até muita sorte, porque a gente acabou se encontrando muito rápido. E várias outras amigas que a gente fez por sorte. Já tinha um grupão de meninas de Nova York, né? Que eram brasileiras e estavam em Nova York. Brasileiros também sempre se encontram, né? Eu acho que tem uma coisa de você falar, você é brasileiro, e essa conexão, acho que ela é muito especial. Mas, por outro lado, pra mim, então apesar dessa sorte da vida pessoal, que, nossa, a gente deu tudo muito certo, né? No trabalho, eu tenho muita dificuldade, porque os americanos, mas ainda mais em Nova York, eu sinto que as pessoas muitas vezes estão em Nova York ou a passagem, então assim, veio pra trabalhar, ganhar dinheiro e vai embora. Ou veio pra trabalhar e depois vai construir a família em outro lugar, porque é uma cidade cara e é uma cidade difícil, então eu sinto que às vezes você faz uma amizade e a pessoa vai embora, isso aconteceu com a gente. Mesmo que a pessoa não te magoe ou nada aconteça que esfrie a amizade, às vezes é uma questão da vida mesmo, né? Da pessoa estar em outra fase ou vai... Tem muito dessa coisa de Nova York ser temporário na vida das pessoas. Isso é triste. É um luto que a gente morando em Nova York, você tem que lidar com esse luto de que todas as pessoas que vão passar por Nova York, eu acho que grande parte estão planejando ir embora em algum momento. Então, isso é difícil, mas no trabalho também, por serem nova-iorquinos, americanos, eles não estão ali pra fazer amizade. Isso pra mim foi... É completamente diferente do Brasil, né? Foi um choque cultural, porque eu sempre adorei fazer amigo no trabalho. Eu acho que o trabalho já é uma coisa tão difícil, tão demandante, que você tá lá o dia inteiro. Então, né, você quer realmente ter algum tipo de interação pessoal. E eu não tive essa experiência. Na verdade, hoje na Paramount, assim, eu adoro as pessoas que eu trabalho, mas eu sinto que é diferente do Brasil. Não tem aquele fim de semana, você não sai pra beber, você não tem muito happy hour. Tem um pouco da pandemia nisso, mas eu acho que tem também da cultura. Então, pra mim, tive mais dificuldade fazendo amizade com americanas. Eu tenho algumas amigas americanas hoje, mas eu sinto que não tem o nível de profundidade do português, de uma pessoa que conhece a sua cultura e que talvez te conheça por isso de outras formas também, que você não precisa explicar tanto, sabe? Então, pra mim, é isso. Eu acho que a amizade, morando fora em Nova York, tem um pouco de sorte. Eu acho que é inevitável você conseguir esbarrar em pessoas, né,
que fazem sentido na sua vida, mas tem muito do esforço também, de você Sim. entender o valor que isso tem na sua vida. E isso é uma questão de maturidade que eu acho que a gente vai aprendendo, né? Que tem que colocar esforço pra uma amizade. Assim como a gente coloca num relacionamento amoroso, quando a gente tá com a pessoa, não é tudo fluido, natural e vai indo, né? A gente tem que criar o dia a dia, os espaços. E sem garantia. Sem né? garantia. O que vai acontecer, o que aquela Mas pessoa eu acho te que é conhecer. legal da amizade adulta, você também, no momento que você reconhece uma pessoa que você se conecta, eu acho que você já aprendeu a valorizar. Porque eu sinto que quando a gente é mais novo, às vezes a gente conhece um monte de pessoa legal, mas não leva a sério, Não tem esses critérios, não investe. né? E eu acho que você começa a ficar mais maduro no sentido de entender a importância que essas pessoas têm na sua Sim. vida e que você quer que elas estejam perto de você. Com certeza. E é até engraçado, a nossa história, como a gente se conheceu, foi com esse grupo de amigas em comum. E a gente teve um hiato na nossa amizade, que a gente se conheceu. E a gente passou, acho que 1 ano sem se ver. E as duas ficaram, será que a outra não gosta? Será que ela não gosta de mim? Porque eu convido e dela não vem. E a gente nunca conseguia fazer acontecer ali da gente se encontrar. E aí demorou 1 ano pra gente se ver de novo. E depois, quando a gente se viu, a gente começou a se ver toda Depois hora. a gente se adora. Meu Deus, ela é demais! Nós não somos inimigas! Mas eu acho que Mas pra é mim isso teve engraçado. muito a ver, que foi um ano que eu me mudei pra cá. Foi um ano muito difícil pra mim, assim. Sim. Olhando pra trás, foi um ano muito divertido, que eu achava que eu tava ótima. Não sei se você tem isso, eu achava que eu tava ótima. Mas olhando pra trás, foi um ano que eu sofri muito. Que eu tentava meio que reprimir um pouco as dificuldades que eu tava tendo com morar fora e tal. Saindo, fazendo coisa nova e tal. E olhando pra Distração, trás, né? eu acho que emocionalmente foi muito pesado. Então, aqui não tava falando de abrir o espaço, né? Eu acho que eu já tava vivendo tanto, eu e o Júlio, né, meu marido, acho que a gente já tava se adaptando a tanta coisa que colocar pessoas estava sendo um esforço maior. Hoje, eu acho que, óbvio também que a gente já se conheceu e se entendeu e tal, mas eu acho que hoje, com a maturidade também, 3, 4 anos depois, mas entendendo que a gente tem mais disponibilidade, né? A gente quer ter esse espaço na nossa vida e muitas mudanças acho que já aconteceram, então a gente tá mais tranquilo, a gente já tá mais adaptado. Isso facilitou também, sabe? Pra ter essa estrutura, de certa Claro, forma. não, é o momento das coisas acontecerem. E tu mencionou que veio do direito, foi pro marketing, construiu uma carreira no marketing e ao mesmo tempo tu tem todo esse lado, né, de reflexão da escritora com um livro publicado maravilhoso de crônicas sobre as nossos medos, os nossos desafios, o nosso dia a dia como mulheres. De onde que vem essa inspiração e para quem tu escreve? Ai, que bonita essa pergunta. E fica a recomendação do livro. Comprei meu Criando livro. uma vida que seja ideia minha, crônica sobre coragem, acolhimento e felicidade feminina. Ai, obrigada, amiga. Então, eu acho que eu sempre adorei escrever. Na verdade, acho que poucas pessoas sabem disso, mas quando eu me mudei pra Nova York, eu não tinha trabalho. Então, voltando um pouco assim no tempo, eu trabalhei bastante em São Paulo e eu voltei pra Brasília. A gente se casou e se mudou pra cá. Mas a decisão de se mudar pra cá, apesar de conjunta, ela foi levada pelo trabalho do meu marido. E aí eu fiquei com muito medo. Eu apostei nessa decisão, a gente conversou muito sobre... Cara, eu tenho uma carreira, eu tenho experiência e tal, então eu consigo me vender e me recolocar lá. Mas é uma aposta. Acho que o tema de não ter garantias, acho que ele é frequente na nossa vida, porque é mudança de tudo, você não sabe o que vai acontecer, né? E aí assim que eu cheguei, eu fiquei meses sem trabalho. Isso me deu um desespero. Abrindo só uma outra porta, assim, desse assunto também, eu sempre capricorniana, né? Eu sempre fui uma pessoa muito trabalhadora. Muito, eu tenho até dificuldade, acho que, de me reconhecer sem o trabalho, de verdade, assim. Eu tenho dificuldade de retirar o meu valor da minha produtividade e ver que tem outras coisas, sabe? Então, esses primeiros meses, eu precisei me ocupar. E aí eu voltei a escrever. E é engraçado, assim, porque eu acho que trouxe esse presente, porque eu comecei a me reconectar com a escrita, mas na verdade foi um momento muito difícil pra mim. Que eu tava tentando entender, cara, o que eu fiz na minha vida? Será que vai dar certo? Será que eu vou encontrar um emprego? Será que eu vou me encontrar nesse lugar e tal? Então eu voltei a escrever. E aí começou a sair uma coisa meio engraçada em formato de crônica, que era novo pra mim. E eu acho que foi um jeito de eu me divertir também, sabe? Porque eu tava aqui sozinha, não tinha o que fazer. E acho que é por isso que as pessoas se identificam tanto com o que tu escreve, porque são histórias reais que a gente passa. Quando a gente tá entre 4 paredes e a gente realmente fica se culpando por alguma coisa, como agora eu não tô empregada, qual que é o meu propósito, onde tá minha autoeficácia, minha autoestima. Então acho que é muito legal, toda vez eu te disse, ela tem um Instagram, gente, que é o Instagram mais lindo. Bom, estamos na casa dela, olha essa casa maravilhosa. É a pessoa com o melhor
senso fashionista, de decoração e assim, de ver a vida realmente. Então o Instagram, toda vez que ela posta alguma coisa, por favor sigam ela, porque vale muito a pena. Tanto as crônicas, as reflexões do dia a dia, a gente se identifica. Eu já chorei lendo os teus textos múltiplas vezes. Quando a gente tava no nosso hiato de amizade, eu inclusive te mandei uma mensagem dizendo, nossa, isso tá maravilhoso, mandei pra minha mãe esse texto. Eu acho que reflete muito. Então tu tem realmente esse poder de conexão e talvez seja justamente por isso, assim, nesses momentos em que tu se permite sentir essas dores, né? Essas emoções que às vezes não são as mais fáceis e que são emoções que todas nós sentimos. Eu acho que respondendo até a sua pergunta anterior, foi por isso que eu decidi manter o hábito da escrita, porque apesar de eu ter começado assim, me divertindo, eu nunca imaginei que isso ia se tornar um livro, que as pessoas iam querer ler. Você não tem ideia se as pessoas vão achar engraçado o que você acha engraçado. Ou se elas vão, que nem você falou, né, se identificar com alguma vulnerabilidade sua. Então, quando eu comecei a escrever, foi muito desse lugar verdadeiro, assim, do tipo, cara, tá tudo uma merda, eu não tenho ideia do que eu tô fazendo. E eu comecei a ver que as pessoas se identificam com isso porque faltam pessoas falando sobre isso. E eu acho que eu gosto de falar pra mulheres e sobre mulheres, primeiro, porque é o que eu sei, é o que eu entendo, e eu acho que nosso universo como mulher, ele é tão profundo, ele é tão bonito, e assim, eu vejo poucas pessoas falando sobre isso. E ainda mais quando você junta questões, né, de morar fora, de casamento, de amizades, de filhos ou de mães e de toda essa questão, eu acho, assim, de carreira e de propósito e de você se enxergar no mundo, enxergar o seu valor como mulher. Eu acho que tem tanto aí, né, pra gente destrinchar e entender, e é o que eu gosto de escrever. Então, quando eu comecei a escrever sobre isso, eu entendi que tinha essa abertura e que as pessoas querem ouvir. E até por isso que eu coloquei crônicas sobre felicidade, coragem e acolhimento, porque falta o acolhimento, ainda mais nas redes sociais, né, gente? Imagina que é um lugar tão performático, tão cansativo, até pra mim é difícil estar presente, porque eu acho um espaço tão difícil, assim, de gastar o meu tempo. Então, foi meio nesse sentido contrário, sabe? O que eu posso oferecer que vem de mim, que é meu e que realmente eu acho que é bonito, tem valor e que as pessoas gostam. Eu tava lendo um livro recentemente, que se chama Burnout Society, que é muito bom. E ele fala muito sobre como a gente veio de uma cultura do verbo should, você deveria fazer as coisas, né? Então a sociedade, uma força maior te obrigando a fazer certas coisas. Agora a gente tá numa outra época em que o verbo é o can, eu posso sempre fazer mais. Então é uma cobrança interna em que a gente se coloca nesse lugar que a gente sempre precisa fazer mais. Eu acho que tem a ver com isso também, né? A gente tá sempre se cobrando o que mais eu posso ser. E tu já me contou várias vezes de vários empreendimentos que tu teve diferentes, né? Não só nas redes sociais, no teu livro, outras marcas que tu já criou. De onde vem essa sede de fazer mais? É difícil explicar, mas o que eu sinto é que eu tenho uma necessidade, e é muito difícil lidar com essa necessidade de estar sempre criando alguma coisa. Isso não quer dizer que eu me considere, assim, artista, mas muito mais no sentido Mas tu de... né? Tu tem uma vertente muito artística, muito criativa. Mas eu acho que eu não consigo não fazer, então, vou dar um exemplo, né? Como eu disse, eu sempre trabalhei. E é difícil lidar com esses meus dois lados, porque eu sou uma pessoa que leva as coisas muito a sério. Ainda mais, eu acho que essa questão do sustento, do financeiro, da independência. Eu sempre levei isso muito a sério, mas mesmo tendo sempre um trabalho, e que inclusive trabalhos que eu gosto, eu escolhi sair do direito pro marketing, que é uma área mais criativa naturalmente. Mesmo tendo esse trabalho, eu não consigo pensar em algum momento da minha vida que eu estive satisfeita só com o trabalho. E eu nunca entendi o que isso queria dizer, sabe? Eu sempre, então, trabalho um pouco, paro e me vinha assim um vazio, uma coisa do tipo, não é isso, eu tenho que fazer mais, eu tenho que criar mais. E não de cobrança, mas realmente de dentro, que é muito louco, né? Não tipo, porque o que as pessoas esperam é o trabalho. Então, de certa forma, já tava ótimo, eu poderia estar feliz. Mas eu nunca me senti satisfeita com o meu trabalho. Sempre foi uma coisa do tipo, cara, eu acho que precisa ter algo mais verdadeiro, que eu preciso criar que venha mais de dentro. E isso veio, a questão da escrita, acho que juntou muito essas coisas. Na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi uma confeitaria. Eu acho que eu comecei, tipo, com 17, 18 anos. Eu comprei chapéuzinho de confeiteira. Eu vendi um monte de coisa em Brasília, né, que é de onde eu sou. E eu vendia, eu lembro assim, ovos de Páscoa, coisa de Natal. E fazia o maior sucesso. E eu vi que eu conseguia ganhar dinheiro. Eu lembro que eu comprei a minha primeira cama. Tipo, quando adolescente, eu tinha só uma cama de solteiro. E eu consegui comprar uma cama de casal. E eu lembro que eu deitava e falava, nossa, com o meu próprio dinheiro. Então, eu sempre consegui ganhar dinheiro. E esse negócio... A sensação de ganhar meu dinheiro com as minhas ideias... Cara, isso ocupou um lugar assim que eu falei, caramba, isso é possível como mulher, como... Então, quando eu entendi isso, aí veio esse negócio da confeitaria, mas enfim, faculdade e tal, eu fui pro lado mais sério, né, da coisa, comecei a trabalhar,
E aí na pandemia eu fiz uma empresa de chás que chamava Chá da Lua, que também eu Que adorei. também foi um sucesso. Que foi um sucesso. Porque Tudo que ela faz vira sucesso, meio difícil, Cara, né? mas Como o é que vai problema- decidir o que fazer se tudo dá certo? o problema sou eu, porque eu canso. Aham. E aí, né, terapia e tal, mas eu canso de fazer, porque eu tô sempre em busca do que é mais eu, o que é mais verdadeiro. E daí que veio o nome do meu livro, que é Criando uma Vida que Seja Ideia Minha. Porque o que é ideia minha? O que não vem do outro? O que vem de dentro? E eu acho que eu sempre fiz muitos movimentos de criar e de ocupar o meu tempo com algo que eu achava divertido, mas a partir do momento que existe, não tá mais dentro, não é mais meu. Então eu coloquei no mundo. E foi assim com o livro, foi assim com o chás. E aí depois do chás a gente se mudou e eu comecei a ter outras ideias. Mas eu sinto que nenhuma ideia, é difícil explicar isso, mas nenhuma ideia ela vai perdurar no tempo. E por isso que eu me mantenho no trabalho. Porque eu acho que o trabalho é a única coisa que eu sei como eu preciso, que eu consigo garantir que eu vou continuar. É um senso de estabilidade, É. né? E até que te permite ter essas ideias e mudar. Exatamente. Tu não precisa continuar com uma ideia que talvez já esteja desgastada na tua cabeça, E né? foi isso que eu percebi. Então, o trabalho pra mim, hoje, ele tem esse lugar de sustento, mas não financeiro. Ele estrutura as minhas ideias. Sim. Então, com essa Rotina, estrutura dia a que ele dia. me traz, me sobra tempo pra escrever, pra ler. Porque uma coisa leva a outra, né? Você vai lendo, vai escrevendo. Então, eu tenho muito esses hobbies, assim, introspectivos. E, às vezes, acaba virando algo que eu quero criar, algo novo e tal. No momento, não tem nada específico. Mas eu acho que o trabalho, eu comecei a ver ele com esse olho mais positivo, sabe? Então, Sim. não é uma coisa que me traz propósito, mas ao mesmo tempo me permite criar e fazer outras coisas. Pra mim, criar é muito importante. Eu não sei se tu sente isso, mas eu tava pensando muito aqui. O trabalho, às vezes, é uma escapatória. É ele que, às vezes, traz a minha criatividade. Porque o trabalho é a rotina, é o comprometimento, faz mais, às vezes, até mecânico. E ter essa estrutura no dia a dia faz eu querer ir pro lado criativo também. Ou até quando as coisas estão mais difíceis, é mais fácil culpar o trabalho. Eu tô mal por causa do trabalho. Imagina se eu não trabalhasse, se eu não tivesse uma estrutura, aí a responsável pela tristeza sou eu. Eu que tenho coisa errada. Então eu vejo muito, eu penso muito sobre isso, assim, como o trabalho traz esse, mesmo que não seja a coisa mais cheia de propósito, que te defina, não precisa ser toda a tua identidade o trabalho. Né? Mas ele pode ajudar a estruturar o que mais tu quer ser além do trabalho. E às vezes essa estrutura mesmo mais quadradinha do trabalho, às vezes nos ajuda a valorizar quando a gente não tá nisso, quando a gente consegue criar coisas diferentes, né? Eu vejo, assim, muito desses teus dois lados se complementando. Mas eu acho importante falar sobre isso, até quando a gente fala sobre carreira, como você disse, na vida dos sonhos, o que uma mulher quer, né? Aí tem a casa, a família, os filhos, mas tem a carreira também. E eu acho que a questão da carreira, pra nós millennials, veio com o peso do propósito. Faça o que amas e não precisarás trabalhar. Então Sim. veio muito essa coisa do tipo, tem sim algum trabalho que você ame. E hoje, com um olhar mais maduro, eu acho que isso é uma bobagem e até um fardo, né? Pra gente carregar, que tem que ter um propósito. Eu acho que assim, tem que ter um meio termo. Eu sou muito contra o trabalho, como você disse, o burnout. É um trabalho que você odeia, é um trabalho que te suga tanto, que você odeia e reclama tanto, que perde o sentido também. Sim. Mas eu acho que tem que colocar o trabalho no lugar do que ele é, que é uma estrutura, que é a palavra que você usou. E ele estrutura outras áreas da sua vida, né? Ele te permite criar, ele te permite brincar de outras formas, sem o peso do sustento, porque Sim. ele já garante o sustento. Mas também lembrando que, cara, tem muita vida além do trabalho. Sim. E eu demorei pra perceber isso, sabe? Eu trabalhei muito quando mais nova e hoje eu acho que encontrei um equilíbrio um pouco melhor. Mas eu diria também, acho que como dica, talvez pra mulheres mais novas, pra tirar esse peso do trabalho, que eu acho que a vida fica assim muito mais leve, sabe? Sim, sim. E uma coisa que tu falou foi testar essas diferentes ideias e versões. E uma frase do Nietzsche que eu gosto muito que é: torna-te aquilo que és. A gente não sabe o que é, a gente vai se formando, né? Não existe uma versão única e verdadeira da gente. Então, quanto mais experiências que a gente tem, mais coisas... É que nem dizer assim, minha comida favorita é arroz e feijão. Mas se eu nunca provei outra coisa, como é que eu vou saber o que é realmente minha comida favorita, meu lugar favorito, né? Então, a gente vai explorando, assim, essas diferentes possibilidades e aos poucos entendendo que faz sentido, é uma construção constante, né, da gente se tornando uma nova versão constantemente. Eu acho muito legal, assim, que tu te permite, é um exemplo pra mim, assim, se permitir testar diferentes coisas, poder voltar, poder criar e dizer, beleza, deu super certo, mas eu não preciso ficar aqui se não tá me fazendo sentido pra mim, emocionalmente agora, sabe? Eu acho que isso exige um desapego da performance. Tem uma pessoa bem recentemente que me perguntou assim, como que é falhar? Eu acho que em relação a alguma coisa que eu fiz, eu não lembro se foi um projeto ou um empreendimento e depois recomeçar como se isso fosse um grande problema. Eu achei até curioso o framing, sabe? Pra mim,
Eu acho que eu sempre tive muito forte, até mais nova, né? Quando você tá se construindo e se entendendo, o fracasso, né? O que é falhar. Hoje em dia eu acho que falhar é tentar, sabe? É muito clichê, mas imagina, eu não consigo me ver como uma pessoa que vive uma vida sem tentar, sem arriscar, porque imagina, eu estaria ainda hoje trabalhando com direito, com outro direito, eu sei que tem gente que gosta, mas que pra mim era assim, uma morte lenta. Eu sentar numa mesa e como a gente tá falando de tantas ideias filosóficas e criatividade, essa coisa de criar e precisar fazer uma petição e focar numa coisa que não tinha a ver comigo, não era o meu lugar. Imagina se eu tivesse arriscado, eu mudei de cidade, mudei de país, mudei de carreira, pra finalmente falar, nossa, que legal o que eu tô fazendo. E ainda assim não ser perfeito, mas acho que só essa ideia de que, de novo, o tema do meu livro, né? Criar uma vida que seja ideia sua, você tem que se desapegar muito dos outros e da pessoa falar assim, olha lá, tá errando, olha a Nina, desistiu, vai fazer outra coisa. Porque não importa, o que importa é assim, onde você quer chegar. E eu acho que a vida é isso, é uma tentativa de você chegar cada vez mais perto de algo que faz sentido pra você. Naquele momento. Isso é muito né? legal. Que às vezes depois não faz mais sentido E também. vai mudar. E eu acho que a ideia de que tudo E vai a ideia mudar é essa. é muito reconfortante. Você pode Eu mudar. adoro isso. Eu acho que é libertador você entender que tudo vai mudar. Então quando alguém me pergunta assim, você se vê morando em Nova York para sempre? Ou você se vê... Cara, nada eu consigo me ver para sempre, além do meu casamento. Eu acho que isso eu consigo. Mas é engraçado, porque eu acho que pra mim é tão natural. A gente já mudou tanto, gente. Já mudou de vida. Que bom, né, que a gente pode mudar, olha só. Eu acho isso muito, muito libertador. Quando você experimenta e vê que tem vida do outro lado, sabe? Que ninguém morreu, que você ficou bem, mudou de carreira, tudo certo. Fez um livro, tudo bem, fez um empreendimento. Então isso vai te dando a confiança pra errar e pra testar. E é muito legal também. E eu até fico pensando numa ideia pré-concebida de sociedade, assim, de ser resiliente, de não desistir. Como isso às vezes pode ir pro lado tóxico, que não te permite mudar, sair da rota, né? E tu fica aguentando. Imagina assim, se tu é uma pessoa super resiliente, pode achar, pô, eu preciso ficar nesse trabalho, por mais chato que seja, existe uma carreira aqui, eu vou ficar, vou aguentar. Às vezes não é bom. O quanto de coragem exige também saber quando é a hora de desistir, de mudar, né? De recalcular. Então, eu odeio esse termo resiliente. Porque isso me traz uma sensação de cultura tóxica, de empresa machista, assim, tipo, não, essa pessoa é resiliente. Quer dizer que eles vão fazer o que eles quiserem com você e você vai estar lá. E eu acho isso eu acho péssimo. E até só trazendo outro lado, assim, como mulher, né? Eu acho que sempre teve essa cultura da mulher ser resiliente, assim, no casamento. A mulher que tem que manter o casamento, tem que não sei o quê. Então, eu tenho pavor dessa ideia. Eu acho que a resiliência, ela vem como justificativa pra muita coisa ruim. E eu não tô falando que tem que desistir de tudo, né? Mas tem um meio termo, gente, na vida, que é assim, isso aqui faz sentido pra mim, eu quero, ok, vou persistir. Eu acho que é muito mais a persistência do que a resiliência, que parece que algo vem de fora e você tem que aguentar. Eu acho isso pavoroso, assim. Eu, como meu background em psicologia, eu tenho esse cuidado. Eu adoro a psicologia positiva, que é a psicologia que tá por trás do termo de resiliência, mas acho que tem que ter esse cuidado do quanto a gente, às vezes, torna tóxico esses termos de que eu tenho que aguentar. E é isso que eu tô falando do livro, né? O can é eu posso aguentar mais, eu posso fazer mais, eu posso ficar nesse... Então quando que isso chega no limite? Bom, Nina, e a gente falou um pouco do teu relacionamento, já mencionou que tu veio para os Estados Unidos com teu marido, mas conta um pouco mais, porque o Július, nosso amigo, ele também trabalha aqui, veio por causa do trabalho dele, tem um cargo super legal na Microsoft. Como é que foi essa transição para vocês? Como é que vocês se conheceram, em primeiro lugar, e como é que vocês decidiram mudar de país juntos? Nossa, tem muita coisa aí. A gente se conheceu, na verdade, em Brasília. Nós dois somos de Brasília, mas ele já estava trabalhando em São Paulo na época. E a gente se conheceu por meio de uma amiga em comum, maravilhosa. E aí, eu acho que eles meio que combinaram por ele estar na casa dela num dia que eu ia lá encontrar com ela. E aí, eu tinha meio que acabado de terminar um romancezinho, assim, e eu tava super desapegada, tipo, feia. Tava sem maquiagem, eu tava de short regata, né? Mas tudo bem. regatinha, chinelo e com um pack de cerveja na mão. Eu lembro que eu abri a porta, assim, da casa dela, eu entrei, aí tava o André Júlio de roupa social, aí a cara dele sentadinho assim, trabalhando, isso que era uma sexta-feira à noite, né? De sapato, não sei o que, todo arrumado, ele, oi, não sei o que. A gente meio que já se conhecia, aí eu fiquei até meio com vergonha, porque eu tava muito desarrumada. E aí... Mas já tinha um feeling, assim, tu já sentia alguma coisa? A gente se conhecia só muito por alto, meio de nome, assim, não era amigo, nunca tinha passado nenhum tempo juntos, nem nada assim. Mas nesse dia, e aí nós dois estávamos solteiros, a gente ficou nessa casa da minha amiga conversando sozinhos na cozinha dela, tipo, até 4 da manhã, assim. E aí, vários papos sobre a vida. E foi a primeira vez que vocês realmente se conheceram profundamente.
profundamente. Foi. E já deu papo E até a 4 gente da manhã. conversou muito e eu vou falar uma coisa que ele sempre acha que é mentira, mas é verdade. Que aí eu fui dormir na casa dessa amiga minha e eu acho que ela passou por ele, o meu telefone, eu não lembro. Aham. E eu acordei no dia seguinte, tipo, a primeira vez que a gente tinha se encontrado, não aconteceu nada, a gente só conversou. E ele me mandou uma mensagem assim: Nina, você é a mulher mais maravilhosa que eu já conheci em toda a minha Não vida. acredito! Aí eu achei isso muito engraçado. E eu até respondi, tipo, que emocionada. Uma coisa meio brincando, assim, dele. Ai, desculpa. Ficou super, tipo, constrangido. Mas foi muito fofo. E eu acho que a partir desse dia... E eu acho que você sabe quando a pessoa é muito do bem, assim. Aham. E eu tinha certeza que a gente ia casar. Ah, então E depois aí- desse primeiro encontro, tu já tinha uma certeza que super. era a pessoa. Porque aí no dia seguinte, e aí ele tava morando em São Paulo, mas estava em Brasília nesse fim de semana. E aí ele falou assim: ah, vamos se ver hoje? Tipo, no dia seguinte. Eu falei, vamos. Que é uma coisa que eu nunca faria, tipo, lá atrás. Eu era super, tipo assim, dos jogos, sabe? Tipo, ai, vamos nos ver daqui a 2 semanas. E a gente saiu no dia seguinte, e aí a gente, tipo, se beijou e tal. Foi uma coisa mais fofa, assim. E ele voltou pra São Paulo e começou a ir pra Brasília falando que era a trabalho. Mas na verdade. E era só pra te ver. É, ele não tinha nada. precisava ir pra Brasília. Então eu achava isso muito fofo. Tipo, a cada 2 semanas ele ia E pra tu Brasília. sabia? A trabalho. Eu descobri Aham. depois. Descobri, tipo, 2 anos depois. Ele fingia que era trabalho, assim. E foi mais ou Tava menos assim que a gente se comprometido. conheceu. E aí, quando eu me formei na faculdade de Direito, como eu disse, eu queria trabalhar com outra coisa. E ele foi grande parte dessa decisão, porque ele tava em São Paulo e ele sempre foi, assim, muito trabalhador, que acho que é uma coisa que eu admirei, me identifiquei muito. E que levou muito o nosso relacionamento, porque foi isso que me fez querer ir pra São Paulo. Ele falava assim, São Paulo é um mundo de oportunidades, tem um monte de trabalho, você... Ele sempre com esse olhar muito admirado. Você pode ser não sei o quê, você pode ser não sei o quê, dando várias ideias. E eu achava isso Sim. muito legal, que ele sempre teve essa visão assim, do Ambicioso. mundo. E eu sempre fui assim, daí eu falei, quer saber? E no mesmo momento, assim, eu passei num programa de trainee em São Paulo. E se a gente começou a namorar, assim, em setembro, eu passei em dezembro. Nossa, foi muito rápido. Tipo, 3 meses. Só que, como eu disse, eu sabia que a gente ia ficar juntos. Aí eu Sim. falei pra minha mãe, tô indo pra São Paulo, passei num programa de treino, não sei o quê. Então, mas em 3 meses, vocês já se mudaram juntos. tô indo morar com o Júlio. Só eu, hã? E aí eu menti pra ela, eu acho, na época, falando que a gente, tipo, tava juntos há 1 ano. Aham. Pra não ficar preocupada. Eu Ela, lembro disso. Imagina, se vocês estão juntos há 1 ano. Eu falei, não, é sério, a gente tá assim. Que eu não contava muita coisa também pra ela, acho que ela acreditou. Então eu falei, não, pode ficar tranquila, a gente se conhece há muito tempo. E na verdade a gente acabava de começar a namorar. E aí eu fui morar com ele no apartamento que ele tava, assim, colchão no chão. Sim. Uma coisa bem solteiro, sabe? E na verdade não tem coisa melhor do que conhecer uma pessoa realmente juntando a rotina, né? Acho que é Não. o maior teste Ai, pra foi ver se o relacionamento horrível. funciona. Foi pavoroso, eu desisti. E falei, vou morar sozinha. Eu acho que eu morei com ele 2 meses em São Paulo. Só que, em minha defesa, eu tinha acabado de começar o trainee, que foi uma coisa muito estressante, muito Sim. puxada. Depois da faculdade, numa outra área, que eu era advogada, né, até lá. E aí eu falei, olha, acho que eu preciso morar sozinha. E foi ótimo, porque acho que essa dica eu dou pra todo mundo. Morar sozinha, primeiro, também é muito legal, sabe? Pra você se conhecer, entender sua rotina, ver o que você gosta. E aí, depois de um tempo, a gente falou, vamos morar, voltar a morar juntos. E ir voltou. morar na casa de um homem solteiro, que Nossa. sempre teve as suas próprias regras, deve ser Horrível. muito difícil, né? Porque uma coisa é Horrível. montar a casa de vocês juntos. Que imagino que não seria assim se dependesse do Július, né? Essa casa seria bem diferente. Preto, madeira, sem nenhuma decoração. Não, mas foi divertido esse começo. Eu acho que a gente se conheceu, foi muito rápido. Eu e o Júlio, a gente é muito intenso, na mesma medida. Isso é muito engraçado do nosso relacionamento. A gente faz tudo muito rápido, a gente se muda, a gente... E meio sem medo, que eu acho legal Sim. também. A gente se compromete com as coisas. E isso tem a ver com a mudança de país. Então, a gente morou juntos em São Paulo, e a gente ficou noivos, e aí depois... Isso com os anos, né? Aí a gente se casou em 2021 e decidimos juntos mudar, eu acho que numa conversa, assim. A gente sempre falava, cara, tanta coisa, né? O mundo e tal. E os Estados Unidos, acho que sempre teve pra gente essa coisa da carreira, do Sim. crescimento. E ele falou, vamos pros Estados Unidos? Eu falei, cara, vamos. E era meio de tentar, né? Vamos tentar. E aí ele começou a aplicar no trabalho pra ver se ele conseguia alguma coisa. E aí, alguns meses depois, ele conseguiu. E eu falei, eita, temos que ir, né? Sim, A gente fez deu a nossa certo, festa agora de é com casamento. nós. Casou e foi. Então foi mais ou menos assim a história. E a gente decidiu rápido e foi. No ano seguinte, menos de um ano depois, a gente tava aqui. Tu já me contou que vocês pensavam primeiro na Flórida como uma opção, e Nova York também era outra, mas vocês estavam muito na dúvida. Como é que foi essa decisão de Nova York? Nossa, eu acho que minha psicóloga que me ajudou. Porque eu sempre me vi morando nos Estados Unidos num lugar mais tranquilão. E a Flórida é assim, é perto do Brasil, é sol, é praia, aquela vida É outro tranquila. Estados Unidos, né? Outra estilo de realidade, vida. parece outro país, né? Aham.
E Nova York é essa coisa do trabalho, da oportunidade, da carreira. Sim. E eu lembro que eu levei isso pra minha psicóloga e eu tinha que decidir, eu acho, em um dia, porque ele recebeu 2 propostas. Era mais ou menos assim, assinou, você vai em qual estado? Acho que era uma coisa assim. E eu tinha certeza que eu queria ir pra Flórida, virar dona de casa, viver uma vida chique. E aí a minha psicóloga, eu levei essa questão pra ela, meio que falando isso, e eu acho que ela viu que tinha que agir. E minha psicóloga, assim, psicanalista, ela nunca deu Sim, sugestões, sim. nunca. Nesse dia ela riu e falou: Nina, pelo amor de Deus, você tem que ir pra Nova York. E eu lembro que eu até fiquei muito surpresa. Eu falei, mas você nunca sugere nada. E ela riu e falou: olha, eu te conheço, né? Agora acho que eu fiz 6 anos de análise com ela. Sim. E tudo que você me contou sobre essa decisão de mudar de país, de não sei o quê, foi pra sua independência, pra sua carreira, Sim. pros seus sonhos. Ainda bem que ela fez um papel ali extra, né? Muito. E aí eu ri muito e falei, nossa, é verdade. Óbvio que eu tomei a decisão sozinha, né? Mas esse empurrão dela foi tipo, eu acho que a Flórida seria pular algumas etapas, Sim. que é uma tendência que eu tenho, e ela me alertou nisso. Tipo, ó, você tem a tendência a querer olhar daqui a 10 anos. Por que você não vive em Nova York há alguns anos, trabalha, conquista Sim. suas coisas, com essa independência, e depois você pode ter filho, pode morar numa casa, uma coisa Sim. mais tranquila. Então foi mais ou menos isso. E o legal é que vocês acabaram construindo essa vida. Vocês estão do lado de Nova York, a 40 minutos de trem de Nova York, mas vocês recentemente se tornaram homeowners, né? Compraram uma casa no subúrbio de Nova York, num lugar maravilhoso, uma cidade que eu sou também apaixonada, super fofa, que é uma casa com espaço e que vocês também podem ter esse estilo de vida mais tranquilo aqui. Como é que foi essa decisão de sair de Manhattan, caos, e vir pro subúrbio? Ai, foi muito fácil, porque a gente se mudou pra Nova York, pensa assim, sem green card, né? Só com visto temporário, o que dificulta muito em achar aluguel, achar apartamentos mais legais. E várias coisas que as pessoas não falam também, né? Até pra verdade. comprar um carro é impossível, né? Nossa, várias tudo. coisas. Sem Tudo... green card, você não consegue nada, né? Você se sente, não além um imigrante, mas se sente quase um visitante, né? Na cidade que você tá Eles morando. nos chamam, o termo legal é alien. Exatamente. Então, como a gente se sente? Não muito bem. Não, muito bem. E fora isso, assim, a gente chegou no inverno. Aquele ano, eu acho que tava menos 15. Foi um inverno muito puxado. E eu já cheguei e falei, eita, será que é assim todo ano? Chegar A no neve, inverno assim, chegava no difícil. joelho. Então, foi muito difícil chegar na cidade. E o impacto da mudança de país, da cultura, da língua, tudo que a gente já falou. Achar apartamento se em Nova somou a York, isso. né? E o nosso apartamento era muito pequeno. Era, assim, um quarto. A gente trabalhava um do lado do outro na sala, que também era a cozinha. Que é o normal pra Nova York, né? Vamos ser Super, justos é o também. normal. Que é... Mas, e se você parar pra pensar, no Brasil, a gente já tinha comprado o nosso próprio apartamento. Já era um estilo de apartamento vida. mais legal. E você ter a sensação, a mudança de país, eu acho que ela traz muita humildade. Você percebe que você tem que dar alguns passos pra trás pra poder dar passo pra frente. O famoso Então, downgrade. Exatamente. Nesse momento, eu lembro que eu senti, tipo, caramba, ainda tava sem trabalho no começo. Eu abri mão de tudo que eu tinha pra vir pra esse país, pra não ter nada. E aí, morar num apartamento alugado, mas tão pequeno, tão difícil, com o nosso cachorro, e era latição o dia inteiro. Sim. Enfim, então, a gente morou lá por 2 anos, mais ou menos. Mas quando a gente começou a ter a nossa documentação, algumas coisas mais oficiais, e também a gente foi ficando mais tranquilo em relação a morar aqui, eu falei, cara, eu acho que eu seria mais feliz morando numa casa pelo motivo, assim, da calma, da tranquilidade. E o Júlio meio que concordou. E a gente tava um trabalho mostly remoto, né? Então, foi uma decisão tranquila. E fez assim. muito sentido pra vocês, né? Vocês são muito felizes Ah, é nessa muito rotina. gostoso aqui. Como é que é a rotina de vocês aqui? Como é que é uma semana normal pra vocês? Cara, a gente, acho que olhando de fora, a gente trabalha muito. Então, a gente trabalha o dia inteiro, né? Então, eu e o Júlio, a gente acorda juntos. 3 vezes por semana a gente acorda mais cedo pra ir pra academia. Então, umas 7 da manhã a gente vai e volta. Segunda, quarta, sexta. Aí a gente já faz o café da manhã, dá a comida do Simba, sai. Começa a trabalhar no horário normal, tipo 9 da manhã. A gente pausa pra almoçar, o que é uma coisa que os americanos não fazem muito, mas a gente decidiu como casal que era importante, não só a pausa mental, mas se conectar. Sim. Então a gente desce, faz o almoço juntos, o Júlio cozinha, graças a Deus, sou muito grata. E a gente faz o almoço, arruma tudo e volta a trabalhar, trabalha a tarde toda. E aí, dependendo do dia, no final do dia, a gente ou vai malhar se ainda não malhou, ou fica aqui ler um livro. E a gente é um casal muito introspectivo, então eu sou uma pessoa que, assim, eu preciso de silêncio, sabe? Pra poder me reconectar, pra poder recarregar
carregar minhas baterias, então eu gosto de ficar sozinha, de ler um livro, ou às vezes sem fazer nada, e o Júlio respeita muito isso, e ele cada um também tem é esse assim. espaço seu, É né? muito bom. Então a nossa rotina, eu acho que pode ser até engraçada pra uma pessoa extrovertida, que gosta de sair, de falar. A gente é muito calmo. E que faz sentido morar no subúrbio também, né? Que permite ter Perfeito. essa... Então, se você olhar de fora, a nossa vida é a gente, assim, se movimentando pela casa. A gente conversa muito, troca muita ideia, mas também é uma coisa muito, muito calma, que Sim. traz muita paz, Mas eu vocês acho. também, alguns dias na semana, vão pra Manhattan trabalhar no escritório, né? Vamos. Aí, geralmente, é 1, 2 vezes por semana, que é um dia mais punk, né? A gente sai, pega o carro, vai até o trem. O trem são 40 minutos até a Penn Station, que é bem no meio de Manhattan. E aí, de lá, pega o metrô pra Times Square. Os nossos 2 escritórios são no meio da Times Square, que é aquele Sim. caos, assim. Não, e 40 minutos de trem, né? Que é um trem que tem algumas stops, mas é quase que direto, né? Assim, vai bem vai tranquilo. bem tranquilo. É um E ótimo às vezes o metrô de Nova York na cidade, tu gasta mais de 40 minutos, né? Você é vai de verdade. Manhattan pro Brooklyn, é mais de 40 minutos. É verdade. Então super funciona Não, foi um também. esquema muito bom que a gente achou, assim, deu muito Sim, certo. sim. E eu sei de algumas histórias de uma Nina bem aventureira, porque agora tu fez toda uma rotina, né, calma, introspectiva e tal. Mas eu sei que tu fez uma viagem pela Europa. Como é que era essa Nina solteira, a Nina antes de eu te conhecer? Conta aí o que tu tem de loucuras da Nossa, vida. amiga, eu fiz muita coisa. E eu brinco com o Júlio que a gente se conheceu num momento tão bom, porque nós dois já tínhamos vivido muito. E a gente se conheceu, acho que eu tinha 22, que é super nova, eu sei. Mas eu já tinha feito muitas coisas que eu queria fazer, Sim. que foi uma sorte grande do nosso O timing. Francisco me assim. conheceu, eu já tinha 20, né? Mas o Aham. Francisco tinha 17 anos. Nossa, Me muito conheceu. novo. Muito novo, né? É diferente, né? É muito diferente. E o Júlio, acho que ele tinha 24, 25. Quantos anos ele tem? Acho que uns 24, 25. Então, a gente já era adultos, independentes, aí foi morar junto e tal, mas eu acho que eu vivi muito a minha faculdade e nessa descoberta de que eu me formei num curso que eu não queria, me virou uma chave de que eu tenho que viver a minha vida. E eu acho que tem muito a ver com terapia. Eu, graças a Deus, eu decidi por fazer terapia muito nova, por conta de algumas coisas familiares e tal que estava acontecendo, mas a terapia me ajudou a sair da bolha de, assim, viver minha vidinha, fazer aquele curso, ficar no mesmo lugar, e eu percebi que tinha tanta coisa pra viver. Culminou também no fim de um relacionamento. Então foram várias coisas ali por volta dos meus 19, 20 anos que eu decidi morar fora. Então eu morei na França, em Paris, por acho que 7 meses, assim, no meio da faculdade. E eu aproveitei muito, fui bem solteira nessa época. E foi muito divertido, porque conhecer pessoas do mundo todo, fazer amigos. Teve um lado difícil de morar sozinha, que agora Sempre eu tô tem. com outra pessoa, mas morar sozinha mesmo, mais nova, eu sofri mais, eu acho, emocionalmente, de entender que, cara, eu vou ter que me sustentar emocionalmente, não tem ninguém pra me ajudar. Mas por outro lado, ali eu viajei muito, eu peguei um mochilão, cara, deve estar surrado esse mochilão. Eu acho que eu viajei pela Europa inteira com ele e eu sou muito corajosa, assim, porque eu comprava e ia pra várias, dormia sozinha, passei até por algumas situações que hoje, olhando pra trás, eu falo, meu Deus, foi meu anjo da guarda, porque assim, que falta de bom senso, né, que a pessoa tinha. Mas são histórias quando a muito gente é boas, jovem, assim. né? Tipo, por exemplo, teve uma vez que eu tava na Holanda e ia visitar uma amiga minha. Só que, gente, na época, parece que tem 1000 anos, né? Mas eu acho que eu não tinha 3G, não tinha internet, e eu peguei um ônibus pra Holanda de madrugada. Você acredita que eu cheguei Sem lá internet? sem hotel? No meio do ponto de ônibus, e aí eu sentei lá com o meu mochilão, eu acho que era 3 da manhã, e naquele momento eu entendi que eu tinha errado, eu demorei pra entender o que eu tava fazendo. Eu era Às meio vezes é ótimo, desconectada né? da realidade. E aí, minha mãe me deu um olho grego que ficava no meu mochilão. E eu até brinco, quando eu voltei pro Brasil, eu pisei no aeroporto, ele caiu, espatifou no chão. E eu falo isso pra ela, a e ela duração falou, da viagem é e óbvio. fez o seu trabalho. Aí eu falei, é óbvio? Ela falou, minha filha, o que teria sido de você sem essa Sem o olho grego. eu só sei que desse negócio da Holanda, eu tava no meio da... Tava muito frio, amiga, era inverno. Eu E tava que na tu estação de fez? trem, eu saí batendo de porta em porta. E era uma cidade, Groningen, não sei se você conhece, uma cidade pequena na Holanda. Eu não conhecia ninguém, só que eu tava tão desesperada. Eu falei, eu acho que eu sozinha no ponto de ônibus é mais perigoso. Essa foi a conta que eu fiz, do que eu na casa de alguém. Porque essa Foi pessoa... batendo e pedindo hospedagem. Sim, Fica lá. você acredita que o cara E olhou? alguém te deu? Eu chorei. Falei assim, fiz aquele drama também, né? Eu tô sozinha, eu não tenho internet, minha amiga mora aqui, eu não sei o endereço dela, não sabia nada. Eu posso dormir na sua casa? Amiga, o cara abriu a porta, eu dormi no sofá dele, numa A poltrona. primeira pessoa que tu bateu na porta. Juro por Deus. Porque eles não devem nem ter entendido, né? Na Sim, Holanda, quando que vai aparecer sim. uma menina assim com um mochilão, deve ter achado até engraçado. Ele entrou, só que eu E falei... era um homem sozinho.
Eu não sei se era sozinho. Ele abriu a porta e falou, hã? Aí ele falou, pode ficar aí, porque tava frio. Então acho que foi até por dó, sabe? Ele compadeceu. Que Eu olho fiquei grego numa bom, hein? poltroninha, amiga, vermelha. Só que eu pegava no sono e acordava, com medo, né? Sim. E aí quando deu assim, 7 da manhã, o sol nasceu, eu saí. Foi horrível, falar porque eu nada. não tinha nem como Aham. agradecer, eu não conhecia. Sim. E eu saí e fui. Então várias histórias assim que... eu acho que eu tenho muito orgulho de ter vivido, porque depois, como que é o córtex pré-frontal, ele desenvolve. Já desenvolveu, eu não faria mais isso. E tem Já coisas que barraria você fala, ali. meu Deus. Então é o que você Aham. falou hoje. Eu sou uma pessoa já, né, mas é uma amadurecida e tal. Sim, Mas eu vivi muitas sim. coisas, viajei muito, foi bem divertido. E loucura de amor? Já teve entre vocês, assim? O que tu acha que foi a coisa mais doida que tu fez pelo Júlio ou o Júlio fez por ti? Teve alguma história pra vocês se A coisa superarem? mais doida? Ou a coisa mais fofa, assim, do relacionamento? Eu acho que uma das coisas mais fofas foi ele ficar indo pra Brasília de mentira. Isso eu acho que Já toda essa me história, anos demonstrou depois muito de contar. comprometimento, Aham. sabe? Sim. E eu acho que uma coisa que poucas pessoas sabem também é que o Júlio foi muito esperto no nosso relacionamento. Porque quando ele viu que ele gostava de mim, a gente tava saindo acho que há 2 semanas. E aí, um dia assim, à noite, ele virou pra mim e falou, eu te amo. Amiga, eu levei um susto, porque eu não sou assim, sabe? Pra mim demora muito pra eu ganhar Sim. confiança e tal. Eu olhei pra ele e comecei a rir, falei, quê? Ele falou, não, eu te amo. E aí eu fiquei assustadíssima e ele contou isso pra todo mundo, porque eu virei e falei, você tá feliz? Aham. E ele falou, tô. Aí eu falei, então tá. Porque tudo bem que você me ama. E tudo bem que eu ainda não te amo. Mas quem sabe eu te amo um dia. E eu lembro que ele levou isso muito... ele Mas ao falou, mesmo tempo tu falou que tu já tinha essa certeza que era a pessoa ideal, né? eu tava muito confiante. Tanto é que se qualquer outra pessoa tivesse me falado 2 semanas, eu te amo, eu teria falado, gente, você é maluca, né? Vou embora. Sim. E aí depois acho que comprovou que realmente ia dar Tá, e certo. quanto tempo demorou pra tu dizer o primeiro eu te amo, então? Então, ele me faz essa pergunta, minha memória não é tão boa, mas eu acho que assim, uns 2 meses. E tanto é Justo. que É um bom ele tempo. ficou meio ressentido com essa história, que eu falei, você tá feliz? E aí ele falou, então agora a bola tá com você, sabe? E aí depois de um tempo eu comecei a gostar muito dele e tal. Eu falei, caramba, que droga, porque agora eu vou ter que meio que falar alguma coisa, né? A gente não tava namorando nessa época, então ele disse que eu que teria que pedir ele em namoro. Ai, pavoroso. Entendi. E aí teve um dia que a gente já tava assim, há uns 2 meses, mais ou menos, juntos. E aí eu olhei pra ele e falei assim, quer namorar comigo? Aí ele ficou assim, ora, agora você Agora quer ela namorar quer. comigo. E eu falei que amava ele e tal, foi super fofo. Então acho que esse começo do nosso relacionamento foi muito gostoso, porque a gente se Sim. entregou muito, que pra mim 2 meses é muito rápido, né? Pra ele foi 2 semanas. Sim. Mas eu acho que isso diz Eu muito. achava muito engraçado que o Francisco sempre falava desde o início, assim, não, porque eu tenho certeza, eu vou fazer dar certo, sabe? Ele falava, você é a mãe dos meus filhos. Eu ficava, gente, ele é muito imaturo. E ele tinha 17 anos, então eu ficava, gente, querido. isso é só uma, né, tem uma brincadeira que a gente tá fazendo. Quem vai saber o que vai dar certo ou não nessa época da vida, né? E a gente ainda estava aplicando para os Estados Unidos, para faculdade, então tinha muitas incertezas. Ele morava em Brasília, eu no Sul, a gente não tinha trabalho, nada, não tinha como se ver, né? E realmente... Cá estamos. Cá estamos, né? Isso Paguei com a tem. língua. E a gente sabe que o teu relacionamento com o Júlio é muito lindo. É um relacionamento que eu tenho como exemplo, assim, do quanto vocês são parceiros e aventureiros também, corajosos. O que tu tem de dica pra manter um relacionamento saudável, um casamento a longo prazo, né, com todas as dificuldades da vida real? Difícil essa pergunta, né? Porque eu acho que tem tanta coisa, mas o que me vem agora à minha mente é individualidade. E isso quer dizer coisas diferentes, né, para cada pessoa, mas eu acredito que individualidade é você não se perder no conjunto e cada um manter o que é. E é difícil, porque a gente se perde, né? Às vezes é muito mais fácil você se perder no outro, é mais fácil você abrir mão do seu trabalho, abrir mão do seu sustento, abrir mão da sua independência. São coisas que eu acho que até eu penso às vezes, tipo, nossa, será que minha vida não seria mais fácil se eu não trabalhasse? Então, Sim. eu acho que com o tempo eu vejo que pro relacionamento saudável, pro bem ou pro mal, eu acredito que a individualidade, ela mantém cada um no seu melhor. E isso traz um nível de admiração conjunto, mútuo, sabe? Sim. Então, um admirar o outro, pra mim, no meu relacionamento, sempre foi um pilar, assim. Eu acho que se eu não admirasse Júlio ou ele não me admirasse, eu acho que desbalanceia um pouco. E é a minha experiência, hoje a nossa dinâmica é essa, talvez mude, mas eu acho... E muda também o que você admira, né? O que é Sim, admirar. não precisa ser só Mas- o profissional também, né, da Não, admiração. claro. Então, eu acho que essa individualidade, até na criatividade,
verdade, ou o tanto que ele apoia os meus projetos, isso pra mim é mais importante do que apoio ao meu trabalho, à minha carreira. É você ver a pessoa por quem ela é. E abraçar isso, e não tentar corrigir, não tentar... É óbvio que tem os ajustes, né? Principalmente da convivência, mas você deixar a pessoa ser livre e thrive, sabe? E você incentivar ela pra ser o melhor dela, isso é amor pra mim. É uma ilusão também achar que não vai ter ali a briga diária, né? Claro. A questão de convivência. Conviver com qualquer pessoa é difícil. Tem que dar a devida importância pro que é pequeno e pro que é grande, sabe? E eu acho que o que é grande é o que sustenta o dia a dia, que torna saudável. E acho que a sua individualidade, acho que é a única coisa que permite você ser feliz e se abastecer pra conseguir doar pro outro. E aí eu acho que não tem limites. Sim, com certeza. Muito bonito. Tá bom, agora eu queria perguntar umas coisas, não precisa ser necessariamente uma resposta rápida, mas o que vem na tua cabeça, tá? Umas perguntas um pouco mais aleatórias. O que você acha que aprendeu com a vida até agora, os maiores aprendizados? Eu acho que um grande aprendizado pra mim, pessoalmente, e que eu comentei durante a nossa conversa hoje, é que o trabalho não é o principal. Por muito tempo eu coloquei o trabalho, como minha psicóloga falava, no palco da minha vida. E hoje eu não faço mais isso, apesar de ser ainda grande parte. Eu aprendi que o trabalho é um pilar que sustenta várias outras coisas. Que ele não precisa ser maior e nem ocupar mais tempo e nem mais emocional. Isso pra mim foi um grande aprendizado. E eu acho que relacionado a isso, um grande aprendizado meu é o equilíbrio. Eu acho que hoje eu tenho muito mais facilidade em equilibrar as áreas da minha vida e entender a importância do que a gente tá falando, da amizade, do casamento, né, da casa, do lar, do descanso, que eu demorei muito pra entender, do trabalho como uma dessas coisas, mas eu acho que quando a gente tá em equilíbrio, a saúde, eu acho que também entra nisso, né, o exercício, fica tudo mais fácil de lidar e a gente fica sempre bem, fica sempre funcional e eu acho que isso deixa a vida tão leve, Sim, eu acho que tem essa ideia de que, né, tu mencionou o equilíbrio da vida, a roda da vida, né? Isso que E eu penso. tem essa questão da gente achar que tem que achar o balanço perfeito. Mas o balanço perfeito vai mudando conforme a fase da vida, né? certeza. Talvez pra te fazer muito mais sentido e tu não tem que se sentir culpada, porque naquele momento o trabalho talvez vai ocupar um pouco mais. Vai estar um pouco mais de tempo no palco da vida. E às vezes vai ter a fase em que o trabalho tá lá pra trás das tuas prioridades. E isso vai mudando, né? Essa roda, ela vai girando. É realmente uma roda, porque ela vai girando e o equilíbrio vai mudando. E entender, assim, o que faz sentido pra mim nesse momento. Onde eu vou colocar, né, a luz, o holofote. Perfeito. Talvez a mudança seja até a palavra melhor pra isso. Você estava falando sobre isso, né? Abraçar a mudança e sempre andando em direção a algo novo que a gente vai se tornando, ou construindo, ou aprendendo. Acho que talvez seja isso o maior aprendizado mesmo. Tem algo que você ainda gostaria de aprender? E aí não precisa ser uma coisa filosófica, pode ser, mas pode ser assim, uma coisa que eu sempre quis aprender e ainda não me deu o luxo. Tem. Eu sempre quis estudar psicologia. Eu acho que é uma coisa bem prática, assim, que vem na minha cabeça, porque nunca é tarde, etc. Mas hoje eu tô num momento muito confortável e muito realizada, assim, da forma como minha vida aconteceu diante dos meus olhos. Mas eu acho que, assim, como você disse, se eu pudesse me dar o luxo, tivesse um tempo a mais no futuro, eu com certeza estudaria psicologia. Acho muito interessante. E eu acho psicologia uma coisa útil pra todo mundo. Pra todo mundo. Estudar quem somos, né? É a gente mesmo. Eu acho Então, demais. não precisa usar profissionalmente, mas são ensinamentos válidos pra vida, enfim. Tem algum arrependimento? Não. Nenhum. Não tá nas minhas perguntas, mas acredita em destino? Não. 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 Fortemente não. Eu acho que, apesar de eu acreditar em muitas coisas, eu não me considero uma pessoa cética de forma alguma. Eu acredito muito na ação e no protagonismo. Acho que isso vai contra o que muita gente acredita, né? Que tem um Deus, que tem um destino, que tem algo além da gente. E se tiver, acho que ótimo também. Mas não tem a prova disso. E apesar de acreditar no universo e na energia, eu acredito muito na atitude. Eu acho que isso vai muito... A gente tá falando do casamento, né? Imagina se o destino teria me trazido até aqui. Gente, foi uma construção, assim, diária, um trabalho de conversa, de comunicação, de cuidado, de vontade. Então, eu acredito mais nisso. E eu acho que até isso é mais bonito do que falar o meu destino era encontrar o Júlio. Eu acho muito mais bonito dizer assim, que eu escolhi. É a ideia de alma gêmea, né?
É isso. Eu- Acho que não, imagina. Uhum. Imagina. Alma gêmea, eu brigo Exato, todo dia com esse homem. Mas eu acho linda essa ideia de construção, de vontade. Eu tenho certeza que a minha vontade sempre vai estar aqui e todo dia eu vou estar dando o meu melhor para fazer acontecer. Sim. E eu acho isso também bonito. Sim, Então, construir essa trajetória, botar essa pessoa nesse lugar por tua vontade e esforço próprio, né? Isso. Não porque o destino é uma força, enfim. Isso. Exatamente. Até predestinado porque, ali. e só pra fazer um breve adendo nessa história, eu tenho pavor da ideia de amor incondicional. Eu acho que amor incondicional é assim, filhos, mães, sabe? Família. E olhe lá também, né? Tem as suas exceções. Mas o casamento, ele de forma alguma pode ser incondicional. Porque estamos aqui, o destino escolheu, ou a mulher tem que sustentar o casamento. Eu acho que tem um De perigo. novo, a história da resiliência, nessa né? Eu tenho que fala. aguentar porque é minha alma gêmea, Exatamente. porque o destino colocou, Imagina, porque são tô várias predestinada a isso. condições que a gente impõe saudáveis pra É garantir que isso condicional, sempre é aconteça. condicional. Ele sempre tem a escolha de Eu mudar, acredito né? muito Então, nisso. muito legal. Sonho. Qual é o seu sonho nesse momento? Hoje, né? Hoje. Eu já tive tantos sonhos tão diferentes que hoje, às vezes, eu nem tenho mais. Eu acho que hoje meu sonho é ser mãe, porque... Ai, acho que eu posso falar até com muito orgulho que eu já realizei tanta coisa olhando pra trás, sabe? Isso da mudança e da carreira e de livro, de escrever, de viajar. Eu tive vários sonhos de viagens, assim, que eu pude realizar. Então, acho que hoje ser mãe é uma aventura. Você falou esse lado da aventura, Sim. que eu não tenho ideia de como é. E eu acho que é uma das poucas coisas, sinceramente, que me despertam ainda vontade, sabe? De começar do zero, de fazer. Sim. Eu acho que deve ser muito De legal. se arriscar, né? Porque a gente também, acho que já cumpriu com várias coisas da nossa lista, né? Pô, sair do país, viajar, construir uma carreira, construir novas versões da gente mesma. E agora é um grande desafio. Quem é a Nina mãe. Eu acho que, na verdade, sendo até bem sincera, eu também tenho um sonho ainda de empreender. E, além de tudo que eu já fiz, eu acho que eu tenho um sonho de, talvez, colocar isso no centro, em algum momento. Eu nunca tomei essa decisão de colocar o empreender no centro. Sempre foi em volta, sabe? Do trabalho, da rotina, do status. Então, eu acho que eu ainda tenho um pouco de aprendizado no sentido de abrir mão desse status e arriscar mais em empreender. Eu acho que isso me faria muito bem. Sim. Mas não agora. E às vezes talvez não é o no futuro. momento, né? Talvez esse momento precise de mais estrutura. Isso. Até, Mas- vamos ser sinceros, pra ser mãe, tu precisa dessa estrutura, né? A gente não pode mudar exatamente. tudo ao mesmo tempo. É importante ter coisas, pilares que vão nos manter na Eu acho que estrutura esse é um funciona. sonho que hoje eu consigo enxergar mais pra frente e que tudo bem. Não precisa ser agora, não tem essa pressa, Sim. sabe? Da juventude, que tudo tem que ser agora. Sim. Eu acho que vai acontecer ainda, acho que tá nas cartas, sabe? E onde que você se vê daqui 10 anos? Daqui a 10 anos, nossa, 40. Eu tenho muita dificuldade com esse tipo de pergunta, porque eu me vejo em muitos lugares, mas com certeza com Július, com filhos. Espero que 2, 3, se a gente conseguir fazer dar certo. Filhas meninas, meu sonho também, mas né, o que tiver nas cartas. Mas eu acho que talvez um pouco do que eu falei, 10 anos já seria o suficiente para eu ter trabalhado bastante, construído carreira. Sim. E talvez estiver num momento mais flexível, com os filhos um pouco maiores, para empreender, Sim. para brincar um pouco mais com esse lado que eu nunca brinquei. Do sustento, do financeiro. Eu acho que eu teria um pouco mais de confiança e de estrutura, talvez, já na vida, para conseguir criar algo meu Sim. com mais propriedade, assim, Sim. eu enxergo isso. E dica, pensa assim, pessoas como nós, né? Mulheres ali nos seus 30 anos, mais ou menos. Acho que todo mundo tem questões de carreira, de se tornar mãe, de casamento, né? De entender, trazer algum sentido pra vida. Tu acha que é uma dica útil que tu gostaria que mais gente soubesse? Talvez tu aprendeu, não sabia. 10 anos atrás. Falou de 10 anos pra frente, mas 10 anos atrás. Provavelmente tu não é a mesma Nina de 10 anos atrás, né? Ai, me vem uma coisa bem clara agora para essa pergunta e que tem muito a ver com o meu livro e foi o motivo pelo qual eu escrevi meu livro. Eu acho que mulheres precisam arriscar mais. E eu recebo muito isso que você falou, assim, de muitas amigas admiradas com tanto que eu arrisco, que eu experimento, que eu tento. E isso me dói um pouco, porque eu falo, gente, é uma coisa tão natural pra mim, não sei de onde veio, mas eu sinto que é uma dica que eu daria tanto pra mim mesma atrás. Se eu tivesse começado mais cedo, teria sido um pouco melhor. Quem sabe eu nem teria feito direito, né? Mas eu não gosto dessa ideia do e se. Mas mais no sentido de 10 anos atrás seria
20 anos. Então, qualquer mulher, assim, com 20 anos, gente, eu acho que tem um mundo na mão. Eu acho que tem tanta oportunidade. E o que eu mais vejo são mulheres se fechando, né? Com medo do futuro, da carreira, do trabalho, às vezes entrando em casamentos por segurança. E eu acho que o que eu diria para qualquer mulher é para arriscar um pouco mais, se divertir um pouco mais. Acho que todo mundo tem alguma coisa, algum sonho, mesmo que ainda não trabalhado, que morre, né? Que fica dentro da gente, que nunca vai pro mundo. E eu acho isso uma pena, assim, uma tristeza. Então, se eu tivesse que dizer o que mais me orgulha, talvez, na minha vida, além de todo o trabalho, toda a dedicação e disciplina e tal, é você arriscar ser quem você é. Eu acho que isso é muito bonito. Sim. E acho que é muito padrão de pensamento. Não é que tem uma coisa errada comigo, que eu tenho medo de arriscar, né? Acho que é natural para o nosso cérebro manter a sobrevivência. E tudo que é novo ameaça a nossa sobrevivência, né? Tem um fenômeno, tipo, que é chamado de aversão à perda. E a gente sente muito mais dor quando a gente perde, por exemplo, 50 reais do que quando a gente ganha. Quando a gente ganha 50 reais, a gente fica, beleza, ok. Mas se a gente perde, alguém tira alguma coisa de nós, dói muito mais. Tem esse estudo que mostrou que é 2 vezes mais doloroso perder algo do que ganhar algo. E é muito isso, né? A gente tem tanto medo de correr o risco de perder. Mas quando a gente vai calcular o custo de oportunidade, né? O quanto que isso custa, assim, na nossa vida, muitas vezes é tão baixo o custo de arriscar, pro tanto que a gente pode ganhar, evoluir ou até aprender com isso, né? E é muito doido, porque você fez essa pergunta, a gente hoje com 30 é muito fácil olhar pra trás e identificar todos os momentos que trouxeram tanta coisa, porque com 20, é o que você falou, você tem um medo do que você ainda não fez. Com 30, você já sabe como teria sido, e eu acho que essa ideia de você se arriscar mesmo com medo, você falou algo perfeito, que é o seguinte, parece simples, parece pouco, mas lá no futuro o efeito que isso dá de uma decisão. Gente, quando você tem 20 anos, cara, uma pequena decisão, seja um curso novo, seja um empreendimento, se você começa aquilo ali, isso Você já vira a sua conheceu uma vida. pessoa nova, né? Quantas pessoas vão influenciar? O efeito que isso vai ter na sua vida, a gente não tem ideia. Até porque depois, com 30, fica mais difícil você mudar a sua estrutura, e aí vem família, vem filhos, vem trabalho, então E mesmo assim possível. nunca é tarde, né? Porque já estamos nos 30, já tá tarde. Imagina quando a gente vai com 40, a gente vai dizer, devia ter feito com 30, e vai indo, Mas né? era isso que eu ia falar agora. Então, eu acho que sempre que você me fizer essa pergunta, se você me perguntar daqui a 10 anos, eu acho que eu falaria, cara, com 30, eu podia fazer tanta coisa. E então, acho que a gente tem que viver com base nisso, assim, todo dia arriscar mais. Eu acho que mulheres, como você falou, são colocadas nesse lugar da vulnerabilidade, do medo, mas quando eu vejo que a mulher se arrisca, vem uma coisa tão bonita, uma força que é, assim, imbatível. Eu acho que isso é uma boa dica. Sim. Nina, amei conversar contigo num formato de entrevista, né? Brincando de entrevistadora. Mas, gente, tudo isso que ela falou, eu tenho certeza que foi maravilhoso. Mas tem muito mais. Acho que, assim, eu fico muito feliz de poder tentar levar tudo que tu representa pra mim, tudo que tu tem de maravilhoso dentro de ti pra mais gente. E tem o YouTube, o canal do YouTube, que tem muita coisa legal, muitas outras reflexões, muito mais aprofundadas. Tem o teu Instagram, que tu posta um monte de coisa legal, muitas reflexões, todas as crônicas. Tem o livro maravilhoso da Nina. Espero que mais livros pra frente, com outros desafios, outras fases da vida. Então, por favor, chequem tudo que a Nina tem a oferecer. E tô muito, muito feliz de te ter na minha vida. E aí a gente pode fazer outras também, outras entrevistas, né? Outras pessoas e outras reflexões com a Nina também. Então, super obrigada. Obrigada por assistirem. Obrigada por... Se você ficou até aqui. Eu não sei falar aquelas coisas de sininho, dá like. Tem que fazer pra baixo. Assim. Subscribe. Deixa like no canal. Muito obrigada, Nina. Amei estar aqui contigo. E obrigada por nos receber na sua casa maravilhosa. Foi muito bom. É um dos meus sonhos. Um dia ser tua vizinha. Quem sabe, está perto.